Cadê o Zinho? Cadê o Pascoal? Cadê a Dani? Todo mundo na praia, mano. Todo mundo de férias? Todo mundo na Está praia. todo junto. Obrigado, hein, gente? Mas você tá tomando conta do Lochinha. Não, tô muito feliz com vocês aqui, mas pô, os três me abandonaram, hein? Um abraço pra Pedro Tadeu Zorzeto. Ô, que tá Pedrão. curtindo a gente aqui, isso que é bom. Foi meu professor Aí, ó. na faculdade de jornalismo. Vou te mandar um Beijão. abraço por aqui. Pedro Tadeu. Olha, e o Everton Ribeiro? O Flamengo deixou o contrato acabar, não chegou num acordo e ele está muito próximo do Bahia. Põe na tela porque o assunto agora é o Everton, que chega para ser o cara do Bahia, né? Números dele pelo Flamengo foram 391 jogos, 328 como titular. Esse ano é que falhou, né? Como dizem. 72 minutos em média por partida, 45 gols, 11 títulos. 11 títulos, tem que destacar isso. Bom, tá com 34 anos, vai fazer 35 em abril. O Flamengo queria fazer um contrato de 1 ano com ele. Everton Ribeiro queria ficar no Flamengo, mas queria 2 anos. O Bahia oferece 2 anos, oferece um aumento de 30% no salário e o rumo dele é Edu, Salvador. sabe aquela história quando você entende todos os lados da história? Essa conversa, eu entendo todos os lados da história. Então, eu entendo o que fez o Flamengo optar em oferecer 1 ano para o Everton Ribeiro. É compreensível. O Everton Ribeiro tem um contrato muito bom no Flamengo, porque ele foi contratado, ele jogava no Al Ain, dos Emirados Árabes, ele sai do Cruzeiro como craque do futebol brasileiro. O Flamengo contrata para ele ser o grande nome. É bom lembrar que o Everton chegou antes da geração 2019, ele já estava lá, né? Ele chega em 2017, acho, no Flamengo. 16 para 17 no Flamengo, né? Então ele chega como esse grande nome, porque ele merecia um grande contrato. O Everton, como todos nós, foi ficando mais velho. O rendimento diminuiu, baixou. A exigência nesse Flamengo é muito alta. O Flamengo está em processo de reformulação. Então eu compreendo. Ele perdeu espaço, ele perdeu relevância, porque o campo mostrou isso. Então eu entendo o Flamengo ter oferecido 1 ano para o Everton Ribeiro. Como eu entendo o Everton querer 2 anos. Ele julga que ele merece 2. E é legítimo que ele julgue assim. E eu entendo que o Bahia, a terceira parte envolvida, fale, opa, eu tenho hoje um investidor forte por trás. Um atleta, um ciclo lindíssimo que se fecha no Flamengo. O Everton, nos seus melhores... Talvez esse seja o problema. Ele sai sem ter a homenagem que, por exemplo, outros jogadores tiveram. Mas é uma questão de desacordo, né? Como é que vai fazer, né? Isso acontece em todos os clubes. Ele ficou jogando até no finalzinho também, não dá pra fazer jogo de despedida agora, senão renovou o contrato. E é interessante porque é um jogador que o Tite sempre fez questão de ter, né? Então é uma decisão da diretoria acima da comissão técnica, é uma decisão financeira que se justifica, mas é um ciclo que o Everton teve no Flamengo espetacular. Assim, nos melhores momentos do Flamengo, tudo bem, o Gabigol era a grande estrela, o Arrascaeta era o mais genial deles. O que o Everton Ribeiro jogou foi um negócio de maluco, cara. Assim, craque na história do clube. Mas ciclos terminam e os caminhos levavam para isso mesmo. Eu tô aqui lembrando, o Felipe Luiz se aposentou. O Rodrigo Caio estava na mesma situação, ainda... A gente não sabe para onde vai, mas teve ali uma despedida para ele, porque uma homenagem. Porque não tinha negociação rolando mais. O Flamengo falou, não vou renovar. Sim, o Everton tinha negociação. Tá. Bom, mas a pergunta é, muda o patamar do Bahia com a chegada do Everton Ribeiro? Então, o Zupac está falando isso e eu concordo plenamente com ele. Acho que na Europa também não se pega jogador de 34 anos e dá 2, 3 anos, não se faz. Você sabe que vai começar a cair de rendimento, mesmo que seja um titular absoluto. No caso do Everton Ribeiro, já não seria agora. Mesmo o Tite gostando dele, ele não foi titular desde a chegada do Tite, agora aumenta ainda a concorrência, De La Cruz chegando, etc. Então, isso não significa, então ele não serve mais para... Não é que não serve, ia ser utilizado no elenco e tal. Não está acabado. Eu acho que ele vai ser muito útil para o Bahia, ou para onde ele fosse. Ele seria, como o Inter foi atrás e outros times foram atrás. Acho que vai ser muito útil, sim, para o Bahia. Vai reencontrar o técnico que o conhece. O Bahia mostra que tem força. Já tinha mostrado com a história do Cauli com o Palmeiras, de que não vem aqui e tira de qualquer jeito. Lembra a história lá do Vojvoda com o Fortaleza? Ele não vai não, e tal, pro Corinthians. É um recado que não precisa, é um recado que seja, olha, eu tenho dinheiro hoje para comprar. Eu não vou, se eu for vender, eu vou vender ao preço que eu acho que eu posso, que devo vender. Lembrando que tem o Grupo City por trás, que promete mas fazer mais investimentos.
Bahia está exatamente tentando, por isso. negociando para contratar o Jean Lucas dos Santos, que é um não. jogador que o Inter também queria. Então, o Bahia dá um recado forte no Sim, mercado é. para a próxima temporada. Isso é muito interessante. Ao não vender aqueles que o Rogério Ceni acha que são base do time, e ao comprar. Então, acho que ele vai se encaixar no time, vai fazer um campeonato muito bom. E o Bahia mostrando para o mercado e para todos os outros que vem para competir. Hoje, o Rodrigo Bueno falou em 300 milhões. Eu havia Para o ano, escutado em 200, mas hoje no F90 o Rodrigo disse que a história foram 100 milhões desse ano de 23 que acabou e que agora seriam 300. Então é para comprar gente, é para não entrar no campeonato qualquer. O Bahia foi campeão brasileiro, Como gente. foi importante para o Não Bahia. é para falar, cair, vou né? participar, não vou cair. Não, imagina, se caísse, como é que faria isso? E vamos lembrar que tem um tal de Girona brilhando no Campeonato Espanhol, entre os gigantes Real Madrid e Barcelona, tá brigando pelo título, é do Grupo City. O Rogério foi lá visitá-lo, né? O Rogério foi lá, bateu papo com o técnico e tal. O Rogério foi no Manchester, evidentemente, tal, encontrou o Ederson, né, que é um fanzaço dele e tal. Deve ter batido um papo também com o Guardiola, com mais gente por lá, e passou pelo Girona. Não, é tudo isso. E aí veio uma informação que eu não sei, a gente ainda vai apurar um pouco melhor essa história do Everton, de que houve até isso, nessa história do convencimento, não sei se o salário é maior, é menor e tal. Você fala em 30% a mais. Pô, já é em 2 anos, aí não... O Flamengo ofereceu o mesmo salário, manutenção. E ele o aceitava Bahia o mesmo 30%. salário, mas ele queria um passo. E que houve não uma promessa, mas uma expectativa de que, ó, você faz 2 anos aqui, de repente a gente coloca alguma coisa até para um 3º ano, se você no 2º estiver bem, e aí você encerra a carreira aqui com uma perspectiva de trabalhar no Grupo City. Olha só. Ser o embaixador no Brasil do Grupo City, essa é a possibilidade. Ou você auxiliar lá nos Estados Unidos, ou vou pro Girona. Auxiliar, ele poderia ser auxiliar técnico em algum time também. Não, é um projeto interessante. Então é um projeto pode trabalhar em Londres, trabalhar em Nova York, não é ruim, né? Não, é um projeto atrativo. O Bahia é um clube grande, o Bahia é um clube de massa. Claro. O Bahia tem uma potência mundial agora por trás, tomando conta do futebol, que adquiriu o futebol do Bahia. Então é um projeto que se mostra pronto para dar um passo adiante e tem no Everton Ribeiro uma das suas bandeiras. Então acho que assim, é motivo de orgulho para o torcedor do Bahia ver o Everton Ribeiro chegando. É uma mostra para o mercado de que o Bahia não vai ser aquele clube onde os grandões vão chegar lá para tirar. O Bahia é um clube comprador, como disse o Mauro, com o Grupo City por trás. E para o Rogério é uma ótima notícia. Se ele mantém o Cauli, se ele ganha o Jean Lucas, se ele ganha o Everton Ribeiro, vai se montando uma espinha dorsal interessante para o Rogério trabalhar com esse time do Bahia, né? Está entrando na briga pelo Ferreirinha. Também, é isso. Tem dinheiro, gente, agora. Aí o Rogério, lembra ele no São Paulo, todos os times. Vamos dar o chapéu no São Paulo. Não, ele adora um cara veloz. Ele reclamava que no São Paulo faltava velocidade pelos lados, queria tal. Ferreirinha é tudo que ele gostaria. Então, assim, acho que o Bahia vem muito forte esse ano. Motivo de orgulho para o Bahia, motivo de orgulho para mim. Meu pai, Lázaro Elias, veja que sobrenome. Beijo, pai. Ele não assiste muito Sport Center, porque Sport Center ele tá vendo filme. É tarde, é muito tarde. Então vou ter que fazer mais. Não, tem que assistir toda hora, 6 horas. Ah, não assiste o seu, que é tarde, né? O nosso assista sempre, tá? E tem um botafoguense amigo meu aqui, Kleber Schettini, eu pensei que depois do que aconteceu com o Botafogo, que o Kleber fosse só pescar nas férias. Não, tá ligado no futebol. Um abraço, Kleber. Vamos ver se o Botafogo dá um jeito esse ano, hein? Pode voltar, por que não? Brilhando. Sim, lógico. Bom time. Olha, pra fechar, eu admiro demais quando um jogador toma esse tipo de movimento, faz esse tipo de movimento, toma esse tipo de decisão. Quero jogar. Não quero ficar ali... Eu prefiro jogar todos os jogos. E é isso que o Everton Ribeiro está fazendo, né? É acreditar no potencial que ele tem ainda, né? Que era um potencial que a essa altura não se mostrava suficiente para ele ter o espaço que ele teve no Flamengo, mas ele tem bola para jogar em outros lugares. Agora vai depender dele conseguir mostrar mais no Bahia. E se ele fosse para um outro time, vamos dizer, sei lá... o Internacional. Grêmio, o Inter, o São Paulo... Ia jogar. Não ia mudar o patamar. No Bahia, a gente está falando aqui, muda o patamar. Né? É interessante esse movimento. Não, é um baita reforço. Né? Você vai falar assim, pô, o Bahia vai montar um time para esse campeonato em torno do Everton. É diferente. Se ele chegar no outro, ele só encaixa. No domingo até já tinha esse papo, né? Estava terminando, domingo terminava o contrato, eu estava fazendo o último programa com o Rodrigo, falava, bom, aonde ele vai jogar? Não é que dá para falar que ele jogaria nos 20,
Não jogaria nos 20. Eu acho que ele seria... Agora, por exemplo, o Atlético contratou o Scarpa, ele não jogaria com essa facilidade. E no próprio Flamengo e no Palmeiras não jogaria. Mas, olha, a grande maioria dos outros aí, o Corinthians chegou a pensar nele, enfim, qualquer cara ali pro meio. Tem que mostrar um pouquinho mais, tá? Também, assim, o Everton pode mostrar um pouquinho mais. mostrou em 23. Ele pode mostrar mais, espero que do Bahia ele consiga. Por exemplo, já puxando outro gancho aqui do nosso canal, é o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, ele foi rebaixado com o Santos para a Série B. Lá atrás, alguns clubes fizeram proposta para ele. O Flamengo, por exemplo, foi um clube que sinalizou uma proposta. Ele não quis, ele permaneceu no Santos. Permaneceu no Santos, caiu com o Santos e agora ele quer vazar do Santos. E tem clubes brasileiros sondando o jogador. Aqui, ó. Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Corinthians sondaram os empresários do atacante de 20 anos de idade, o Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo não deseja ficar no futebol brasileiro. Ele quer a Europa. Então, vai para a Europa, irmão. Só que tem um detalhe. Teve um time russo lá, eu esqueci o nome desse time, mano. Até agora foi o único time que colocou uma proposta oficial na mesa. Tem uma promessa de proposta do Benfica. Só que o Benfica já disse que não vai chegar no valor que o Santos quer para liberar o jogador. Pensa os times brasileiros ficarem se humilhando para esse cara e seus empresários? Um jogador que caiu para a Série B com o Santos? Ah, Neto, mas ele tem qualidade técnica. Sim, ele tem qualidade técnica. Só que ele está se colocando em um nível assim como se ele fosse a última bolacha do pacote, a grande joia do futebol brasileiro. E ele não é. E aí sabe o que vai acontecer? Esse time lá da Rússia vai fazer uma proposta baixa, ele não vai querer jogar na Rússia. Aí o Benfica vai jogar uma proposta baixa, o Santos não vai querer vender, talvez ele até queira ir pro Benfica, que olha só, eu vou ser bem sincero com vocês, Benfica e futebol brasileiro, o Benfica tá bem abaixo do futebol brasileiro. O Benfica tá bem abaixo. É que as pessoas utilizam a Liga Portuguesa como um degrau para chegar em outros times de grande repercussão de alto gabarito da Europa. Mas a realidade é que o futebol brasileiro, meu querido, tem muito mais espaço, mas muito mais know-how que qualquer time de Portugal. Ah, mas eles jogam a Champions. Eles participam da Champions. Eles participam. Eles não jogam. Uma coisa é você jogar, é você competir, é você ter visibilidade, é você ter expressão. Eles não têm. Eu garanto para você, se alguns clubes brasileiros entrassem numa Champions, eles seriam muito mais competitivos do que, por exemplo, os times portugueses. Com todo o respeito do mundo. Não quero parecer aqui soberbo, não é isso. Mas vamos falar o que é verdade. Então, assim, na minha opinião, o Marcos Leonardo, filho, deixa esse cara pra lá. Deixa esse cara pra lá. Esse cara, ele está se colocando num lugar muito mais alto. Se você pegar, sei lá, o Endrick, que tem um contrato assinado com o Real Madrid, se você pegar o Vitor Roque, que tem um contrato com o Barcelona, esses caras são muito mais humildes. São muito mais humildes que Marcos Leonardo e seus empresários. A realidade é essa. De ficar dando mídia para esses caras. Se não acontece, mais ou menos o que a CBF fez com o Ancelotti. As decisões dos clubes ficam condicionadas ao destino do jogador ou do técnico. E é isso que o futebol brasileiro tem que aprender. A não condicionar. Porque enquanto nós tratarmos esses caras como celebridades, como a única opção, é assim que eles vão nos olhar. De cima.